Oi, gente, bom dia! Sexta-feira, mais uma semana, estamos finalizando para a glória de Deus. E nessa sexta-feira tenho mais uma palavra da parte do nosso Deus para a nossa reflexão, amém? Você é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada dentro de você. Você tem alguma dúvida que é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Esta palavra é para nossas vidas nesta manhã de sexta-feira. Olha o que vai nos falar a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 19, vai falar assim a palavra do Senhor: Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? A palavra do Senhor nesta manhã nos afirma que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque fomos comprados por um alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmos, somos do Senhor, e Ele fez do nosso corpo a sua habitação, a habitação do seu Espírito Santo. Olha o que vai nos falar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Olha que palavra forte nesta manhã de sexta-feira. Somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. E é nossa responsabilidade manter esse templo santificado, manter essa habitação limpa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. E como é que eu sei que o templo não está limpo, que o templo não está receptível para o Espírito Santo de Deus? Nesta manhã de sexta-feira, vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Vamos ver o exemplo de dois homens que foram habitados pelo Espírito Santo de Deus, mas durante a caminhada eles corromperam este templo. Eles deixaram que a desobediência sujasse este templo. Vamos ver, vamos aprender hoje com estes dois homens. O primeiro que eu quero citar nesta manhã de sexta-feira se chama Saul. Uma história bem conhecida. A palavra do Senhor vai nos falar lá em 1 Samuel, no capítulo 10. No capítulo 10 e o versículo 1, a palavra do Senhor vai falar assim: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite, e ele derramou o azeite na cabeça de Saul e lhe disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Olha o que Samuel falou para Saul. Hoje o Senhor está lhe escolhendo. Hoje o Senhor escolhe você como templo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai ler toda a história, quando a gente volta lá atrás, a gente vai aprender e vai ver que o Senhor, a presença do Senhor habitava
a arca, tinha a arca da aliança, e ali naquela arca representava a presença do Senhor. E Deus, ele escolhia algumas pessoas para que o seu Santo Espírito habitasse nelas. A palavra do Senhor vai nos falar que o povo, ele rejeitou a presença do Senhor. O próprio Deus vai falar para Samuel: faz a vontade do povo, porque o povo não tem rejeitado só a você, mas também tem rejeitado a mim. E o povo pede: queremos um rei, queremos ser conduzido por um rei. Antes o povo era conduzido através da presença do Senhor, era conduzido pelo próprio Deus, mas escolheram rejeitar a presença do Senhor. Então o Senhor escolheu alguns homens e através do seu Santo Espírito ele habitava estes homens. Estes homens era o templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor, ele escolhe Saul. A palavra do Senhor vai nos falar lá em Samuel capítulo 10 e o versículo 6. Então o Espírito Santo do Senhor dominará você e você vai ficar uma pessoa diferente. Quando somos habitada pelo Espírito Santo de Deus, nós somos uma pessoa diferente, nos comportamos de maneira diferente. O versículo 7 vai falar assim: Deus estará com você. E a palavra de Deus vai nos falar lá no versículo 10: o Espírito de Deus tomou conta de Saul. O Espírito Santo de Deus dominou Saul. O Espírito Santo de Deus se apossou de Saul. Foi o que Samuel falou aqui no seu livro. Então, o Saul foi um homem escolhido para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas durante a caminhada, a palavra do Senhor vai nos falar que Saul, ele desobedece às ordens de Deus. Olha o que vai nos falar Samuel, 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 11. Versículo 10 e 11. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e me desobedeceu, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar que Saul ficou tão cheio de si, tão empolgado, confiou na força do seu próprio braço, que ele fez o versículo 12 vai falar que quando Samuel foi encontrar com Saul, a pedido de Deus, Saul ele tinha ido a uma determinada cidade e lá ele construiu um templo em adoração a ele mesmo. Olha o que vai falar o versículo 2. Samuel soube que Saul tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Olha o que aconteceu com este homem escolhido por Deus como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele começou a desobedecer a Deus, e a desobediência a Deus suja e corrompe este templo, que é o que é nós mesmos, que somos nós. Corrompe o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar que o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. Tá lá em 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 14. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Então, Saul foi um homem escolhido por Deus, mas durante a caminhada
ele desobedeceu a Deus e o Espírito Santo de Deus se retirou dele. Então Saul corrompeu o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, e a presença do Senhor se retirou de Saul. A palavra de Deus também vai nos falar lá em Juízes, capítulo 13, vai nos falar sobre Sansão, um homem também escolhido por Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus escolheu Sansão. A sua mãe era estéril, mas o Senhor abriu a madre dela e falou que tinha escolhido Sansão, que ela daria à luz. A palavra do Senhor vai nos falar lá no capítulo 13 de Juízes, no versículo 24. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorra e Estoalon, quando começou a sentir o Espírito do Senhor dirigindo ele. Então Sansão também foi um homem escolhido para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar lá no versículo 6, capítulo 14 e o versículo 6 de Juízes. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e com as suas próprias mãos Sansão despedaçou o leão. Então, o Espírito Santo de Deus era sobre a vida de Sansão, um homem escolhido por Deus para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar lá no versículo 16 que Sansão ele desobedece a Deus. Sansão ele começa a praticar e a fazer coisas que desagradou ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos falar lá no versículo 20, capítulo 16 de Juízes, versículo 20. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Dalila, uma mulher que ele se envolveu, ela deu este grito: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou. Olha o que vai falar a palavra do Senhor. E pensou: eu me livrarei como sempre. Ele pensou que o Espírito Santo de Deus ainda habitava nele. E ele falou: não, eu vou me livrar dos filisteus como já me livrei antes. E a palavra do Senhor vai dar continuidade. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Olha só, meus irmãos, que perigo. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Temos que estar nos santificando, porque a qualquer momento, dependendo das nossas atitudes, o Espírito Santo de Deus, ele se retira de nós. E a palavra do Senhor vai nos falar que Sansão e Saul não perceberam que o Espírito Santo de Deus tinha se retirado dele. Olha o perigo. Somos sim templo e morada do Espírito Santo, mas com as nossas atitudes, nossas ações, o Espírito Santo de Deus ele pode se retirar de nós, e quando a gente menos perceber, ele já saiu completamente de dentro de nós, e é um perigo. Mas olha como nosso Deus é misericordioso. A palavra do Senhor vai nos falar lá no capítulo 16 e no versículo 28. Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dai-me força só mais esta vez. Olha só, Sansão, ele clamou a misericórdia de Deus, mas infelizmente
foi um pouco tarde. Foi tarde por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, ele teve misericórdia de Sansão, mas também o Senhor o recolheu. Olha o que vai falar a palavra do Senhor. Dai-me força somente esta vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas no meio que sustentava o templo, com a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. E Sansão também morreu ali naquele momento juntamente com todas aquelas pessoas. O versículo 31 vai falar: os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram. Olha só, meus irmãos, manhã de despertar, manhã de clamar misericórdia do nosso Deus. Se por algum momento da sua caminhada você sujou o templo, corrompeu o templo e a morada do Espírito Santo de Deus e ele se retirou de você, clame a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que Davi, ele faz uma linda declaração: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Que possamos nesta manhã de sexta-feira fazer essa declaração para o nosso Deus, que a misericórdia dele nos alcance e que o Espírito Santo de Deus retorne, porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Uma sexta-feira abençoada para todos.